Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a extinção da concessão pública. Na aula passada, vimos todos os poderes da administração pública numa concessão, vimos os direitos do concessionário, que é quem vence a licitação para a realização daquela concessão pública, né? Vimos também alguns exemplos, além dos conceitos e a formalidade, os requisitos para a realização da concessão pública. Na aula de hoje, o objetivo é a gente estudar a extinção da concessão, ou seja, como se termina uma concessão pública. Vamos ver quais são as hipóteses previstas na lei sobre a extinção da concessão. A primeira forma de extinção da concessão pública se dá com o advento do termo contratual, ou seja, quando o prazo previsto no contrato administrativo realizado entre a administração pública e o concessionário, ou seja, entre o poder concedente e o concessionário, quando aquele prazo se terminou, né? Aí temos a extinção da concessão pública. Qual que é esse prazo? Esse prazo vai ser o estipulado ali no contrato. Pode ser 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim. O contrato da concessão pública que vai ali estipular o tempo de prazo dessa concessão. Ela nunca vai ser por prazo indeterminado. Pode ser renovada a concessão, obviamente, mas o término do contrato se dá pelo seu prazo, de acordo com o que prevê o próprio contrato. Então, no contrato firmado entre o concessionário e o concedente, vai estar estipulado ali o prazo. E este prazo, terminado este prazo, a extinção da concessão pelo advento do termo contratual. A próxima hipótese de extinção da concessão pública se dá pela rescisão judicial, né? Então, quando há a rescisão judicial ou rescisão administrativa, eu tenho também a forma de extinção da concessão. Então, esta forma de extinção se dá a pedido de qualquer uma das partes, então eu posso o concessionário não quer mais a concessão, ele pode solicitar ali a rescisão, né? Ou seja, quando o próprio concessionário realiza o pedido de extinção da concessão, ou quando a concedente, a administração pública, realiza ali o pedido de extinção da concessão, né? O poder público, é bom dizer, é sempre importante dizer que ele pode extinguir unilateralmente a concessão. Já o concessionário, ele tem que requerer a rescisão da concessão por intermédio de uma ação judicial. Então, a rescisão administrativa se dá pelo poder público, então o próprio poder público, o próprio concedente realiza ali a extinção da concessão, né? Mas quando o concessionário quer extinguir a concessão pública, ele só pode realizar essa extinção por intermédio de uma autorização judicial. Mas por que essa diferença, né? Por que a administração pública ela pode rescindir unilateralmente a concessão e o concessionário não? Por conta do princípio da continuidade dos serviços públicos, que já estudamos aqui nesse semestre, né? Na qual os serviços públicos não podem ser paralisados. Então, somente mediante uma ação judicial que um serviço público pode ser rescindido, pode ser paralisado por intermédio de uma rescisão partido de uma ação judicial ajuizada pelo concessionário. Então, o concessionário pode sim rescindir o contrato de concessão, desde que ele ajuize uma ação, justifique os motivos também que está sendo rescindido essa concessão, né? Por exemplo, por não cumprimento do prazo previsto no contrato, não cumprimento das obrigações do concedente previsto no contrato, enfim, por qualquer motivo, ali que qualquer conflito de interesse entre concessionário e concedente, o concessionário pode ajuizar uma ação, sim, de rescisão contratual da concessão pública. Já a administração pública, o poder concedente pode rescindir unilateralmente a concessão, bastando que ele informe ao concessionário da rescisão daquela concessão pública, né? Importante dizer que se for solicitada a concessão, a rescisão da concessão por intermédio do concessionário, né,
enquanto o processo tramita, o serviço não pode ser interrompido, até pela aplicação do princípio da continuidade. Os serviços prestados pelo concessionário ao poder concedente, ou seja, a pessoa jurídica, a empresa que está ali realizando aquela concessão, enquanto durar o processo, ela tem que continuar prestando o serviço. Né? O serviço só pode ser interrompido quando a decisão, ali a sentença que declarou a rescisão da concessão, ela transita em julgado, né? Ou seja, quando acaba realmente o processo. Aí ela pode paralisar o serviço. Né? Então, a extinção da rescisão, da concessão por rescisão ou rescisão judicial se dá rescisão administrativa, o próprio poder concedente realiza a extinção da concessão. Quando é realizado pelo órgão concessionário, ou seja, pela empresa que está fazendo ali a concessão, prestando aquele serviço público, só pode ser realizado por ação judicial. Nessa hipótese, ele só pode paralisar o serviço quando o processo que está pedindo a rescisão do contrato terminar. Enquanto dura o processo, ele tem que continuar prestando normalmente o serviço para o particular, para os usuários daquele serviço público. A próxima forma de rescisão da concessão pública é a que a gente chama de rescisão consensual. Nessa circunstância, as partes, elas de comum acordo, elas entram em um acordo e rescindem a concessão. Então, ou seja, todo contrato feito, eles entram num acordo, assinam o que a gente chama de distrato, né, ou seja, que é a rescisão da concessão pública. Assinado esse distrato, o concessionário não precisa mais prestar aquele serviço público. E de quem que é a obrigação de prestar aquele serviço público? Do poder concedente. Lembrando que a concessão pública é uma forma de delegação do serviço público. Né? Então, se não é delegado o serviço público, aquele serviço que foi delegado tem que ser feito diretamente pelo poder concedente, pela administração pública. A rescisão consensual é quando as partes entram em composição, o poder concedente e o concessionário, para a realização ali da rescisão daquela concessão. A próxima forma é as formas de rescisão por ato unilateral do próprio poder público. Né? Então, a administração pública, a gente já viu que o poder público ele pode extinguir unilateralmente a concessão. E quais são as formas de rescisão unilateral pelo poder público? É isso que a gente vai ver agora. Né? Então, a primeira, que é a rescisão judicial, é somente pelo concessionário. A rescisão administrativa, que é isso que a gente vai ver agora, é quando a própria administração pública, quando o próprio poder concedente realiza ali a extinção da concessão sem oitiva e sem concordância do concessionário. É uma rescisão unilateral, não é bilateral. Rescisão bilateral, a gente está falando aqui na consensual, quando as partes elas bilateralmente solicitam a rescisão da concessão. Quando é por ato unilateral, ou seja, o próprio poder público, a própria administração pública, o próprio poder concedente, são todos sinônimos, esses três que eu falei. Né? Ele, por ato unilateral, ele solicita ali a rescisão da concessão pública. A primeira forma de rescisão por ato unilateral é o que a gente chama de encampação ou resgate. O que é a encampação ou resgate? É quando a administração pública solicita a rescisão da concessão por motivo de conveniência e oportunidade, ou seja, quando o interesse público se torna mais importante do que o interesse da concessão. Então, quando por motivos de conveniência e oportunidade é necessário a rescisão da concessão, é feito o que a gente chama de encampação ou resgate. É o encerramento da concessão por ato do concedente, por ato da administração pública, sempre justificado pelos motivos de conveniência e oportunidade. Conveniência mais oportunidade, a gente já viu, é o que a gente chama de mérito administrativo. Né? Aí aqui é o exercício do poder discricionário da administração pública. A própria administração pública decide, por motivos de conveniência e oportunidade, de forma discricionária, a extinção daquela concessão. Né?
Nessa situação, o interesse público ele se torna mais conveniente do que a prestação de serviço por intermédio da concessão. Nessa situação, a administração rescinde unilateralmente o contrato de concessão. Nessa situação, a própria administração pública fala para o particular, para a empresa que está prestando aquele serviço, que por motivo de conveniência e oportunidade está sendo realizada a extinção da concessão pública. Importante que dizer que com a ocorrência da encampação, né, o concessionário, que é a empresa que está prestando aquele serviço, ele possui sim direito de uma indenização por conta do investimento realizado para a prestação daquele serviço público. Ora, a empresa fez investimentos para prestar aquele serviço público, gastou 2 milhões de reais. Obviamente, se há a encampação, né, o concessionário tem direito de indenização daquele valor investido na concessão pública. Por quê? Porque a administração está rescindindo unilateralmente, por motivos de conveniência e oportunidade. Lembrando dizer que todos os bens, né, que foram adquiridos pelo concessionário para a prestação daquele serviço público, eles se revertem ao poder concedente. Então, os bens adquiridos vão ser da administração pública, mas ele tem direito de uma indenização de tudo aquilo que ele investiu para a realização da concessão pública. Tá? Importante que, além da indenização pelos investimentos realizados, pelos bens adquiridos, né, a administração pública tem que pagar isso de volta para o poder concessionário, para o órgão concessionário, né, tem direito também o concessionário a lucros cessantes. Né? E o que são lucros cessantes? É tudo aquilo que ele deixou de lucrar com a concessão. Então, ele deixou de lucrar 5 mil reais por mês por conta daquela concessão, um exemplo. Vai ter que ser pago, né, durante o prazo da concessão esse lucro cessante. Vamos supor que a concessão tem um prazo de 20 anos, né? Aí ele ganha 5 mil reais de lucro por mês. Então, em caso de encampação, a administração pública tem que pagar esses 5 mil reais por mês durante os 20 anos por conta da rescisão ali da concessão. 20 anos é o prazo que se resta para o término. Se a concessão foi extinta no segundo ano, então a administração pública vai ter que pagar de lucros cessantes, né, do terceiro, quarto e até o 20º ano. Né? Depende de quando que foi solicitada ali a encampação por parte da administração pública. A próxima forma de extinção da concessão é o que a gente chama de caducidade. Né? Nessa situação, quando há a caducidade, né, a administração pública ela extingue unilateralmente a concessão antes de vencido o prazo previsto no contrato, por inadimplemento total ou parcial do concessionário. Então, se a empresa não está cumprindo com as obrigações do contrato, né, seja ela total ou parcial, a administração pública pode fazer a encampação, pode fazer o resgate, né, que é a extinção da concessão por inadimplemento total ou parcial das obrigações da concessionária. No contrato de concessão pública, há obrigações, tanto do poder concedente, administração pública, quanto do concessionário, que é a empresa que venceu ali a concessão, né, que venceu a licitação para a realização da concessão. Nessa situação, se há um não cumprimento de obrigações contratuais por parte da concessionária, há a possibilidade da administração pública fazer a encampação por caducidade. Ou seja, que é a forma de extinção da concessão pública por ato unilateral ali do poder público. E a última forma de rescisão unilateral do contrato de concessão é a anulação. Nessa situação, a administração pública extingue a concessão de forma unilateral, né, quando há alguma ilegalidade naquela licitação que motivou a realização da concessão. Se durante
a licitação pública que fez a concessão. Já vimos que para a realização de concessão precisa ser feita uma licitação pública, senão não posso fazer a concessão pública, né, que é aquela competição, já falamos isso em outras aulas, aquela competição entre empresas para verificar qual que é a empresa que fornece o melhor serviço, fornece o melhor preço ali para a realização da concessão. Se há alguma ilegalidade, se há um não cumprimento da lei durante o procedimento da licitação da concessão ou algum não cumprimento da lei por intermédio do contrato, né, eu tenho ali a possibilidade de extinção da concessão pública por ato unilateral ali da administração. Tá? Importante que, como não houve aqui nessa situação má fé por parte do concessionário, né, da mesma forma tem que haver indenização àquele concessionário por todo investimento feito pela concessionária naquela concessão. Então, essas são as formas de rescisão unilateral da concessão pública por ato unilateral da administração pública, ou seja, rescisão por ato unilateral do poder público, e são 3 as hipóteses: encampação ou resgate, a caducidade e a anulação. E a última forma de extinção da concessão pública, que não é por ato unilateral, né, é uma outra forma que não é por ato unilateral, é a falência ou a extinção ali da concessionária. Obviamente, né, se a concessionária quebra, ou seja, se ela entra em processo de falência e o juiz, no processo de falência, decreta a falência da concessionária, eu tenho aqui a extinção, obviamente, da concessão. Se a empresa não existe mais, né, obviamente não tem por que eu continuar ali a concessão pública. Né? Então, quando há a extinção da concessão por falência ou extinção da concessionária, né, eu tenho ali a possibilidade de uma outra forma de extinção do contrato de concessão pública. Né. E com isso, então, terminamos a aula de hoje. Vimos as formas de extinção da concessão pública, né, que se dá pelo prazo, se dá por rescisão judicial ou rescisão unilateral do poder público e também por forma de rescisão consensual entre as partes. Além disso, há a possibilidade de extinção da concessão quando há a decretação de falência da concessionária. Então, as formas de extinção é o prazo, primeiro, né, rescisão judicial, segundo, rescisão consensual, terceira, rescisão unilateral, quarta, e a última, a falência ou extinção da concessionária. Se a falência ou o fechamento da empresa por parte da concessionária, obviamente tem que ser extinto a concessão. Gostaria de pedir a todos que frequentem as aulas sempre do Microsoft Teams, que leem a apostila, né, assistam aí os vídeos e estou sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas. Bom estudos a todos.